Retornando então aqui ao Araçatuba S.A. com o Rodrigo e com o Carlinhos. Carlinhos, então startando aí o nosso Bloco Pimenta, primeira curiosidade, por que Birigui se tornou esse polo calçadista infantil? É uma questão de competência que se desenvolveu aqui na região, porque tem algum fator específico aqui? É mais difícil produzir calçado infantil e aqui se desenvolveu essa competência? Para adulto do que infantil? Por quê, né? Ou foi uma escolha de foco mesmo? Não, vamos lá. Na verdade, foi natural o processo. Foi natural. Nós, há 50 e poucos anos, 53 anos atrás, o Avac Bedoyan, ele tinha uma indústria local que fabricava botinas mais para o pessoal do campo, essa coisa toda. E o seu Antônio Ramos Assunção trabalhou nessa empresa, ele veio de São Paulo e trabalhou nessa empresa e começou a fazer as botininhas menores, enfim, infantis. E realmente começou um processo de venda daquele calçado infantil, aquela botininha infantil. E aí começou a se produzir em volume, entendeu? Aí a Kiut, na época, tinha um outro nome, entendeu? Que era o seu Raif, o seu Antônio, depois o pessoal, a família Fioroto. Enfim, foi expandindo os negócios, entendeu? Foi crescendo o volume de produção de calçado infantil. E interessante que Birigui se desenvolveu, o polo. As pessoas que trabalhou na Avac Bedoyan montou as primeiras calçadas infantis, e aí trabalhou com o seu Antônio, com o seu Raif, aí com a família Fioroto, saíram da empresa e montou outra, e enfim, todas as pessoas que estão em Birigui hoje com as indústrias são pessoas que trabalharam em alguma fábrica anteriormente, ou seja, se contaminaram, se contagiaram com calçado infantil e foi montando seu próprio negócio. Então o polo foi natural, não teve assim uma estratégia ou uma diretriz do município para desenvolver, foi natural. E é interessante que os empresários do setor de calçado de Birigui, eu diria para você que 100% são natural de Birigui, são gente de Birigui que trabalhou nas indústrias de Birigui. Hoje, por exemplo, tenho pelo menos 14 ou 15 empresas de Birigui, de fábricas de Birigui, fábricas boas, que são pessoas que trabalharam na Clean também, entendeu? E o interessante é que a relação que nós temos com essas pessoas é sempre da melhor, entendeu? Essa questão, o empreendedorismo tá na veia, então, do biriguiense, né? Então, de onde vem a água de Birigui? Conta aí, né? É o mosquitinho, o Birigui é um mosquito. Né? Deve ter um mosquito. Então acho que é isso aí. Curioso isso, Mas né? eu acho que uma coisa interessante é o seguinte, dentro das indústrias, cria-se já uma cultura empreendedora, por ser uma indústria, eu imagino, mas que multiplica o mesmo. Na questão do desenvolver, eu quis dizer o mesmo seguinte, todo mundo virou fabricante de calçado infantil. E a Clean já pensou em fazer tênis para alta performance, para adulto, para correr ou não? Olha, é interessante porque Birigui, os 50 anos da história, basicamente foi crescendo o mercado infantil. E, para incrível que pareça, fazer um calçado infantil gasta tanto tempo e tanta tecnologia? Tanta tecnologia quanto fazer um calçado feminino adulto, um esportivo adulto. É o mesmo tempo. Você vende, às vezes, um valor bem inferior a um adulto, entendeu? Ou inferior a um adulto, mas o que se gasta para fazer o infantil é o mesmo tempo, praticamente os mesmos recursos que se gasta. Mas Birigui, nós tivemos oportunidade nesses anos todos de procurar de fazer o calçado feminino adulto, de fazer os tênis, os esportivos adulto, mas nós nunca abrimos mão do nosso foco. É muito importante uma empresa, ela traçar um foco e se consolidar no foco. Nós tivemos várias dificuldades, como disse, falamos no bloco anterior, mas a gente nunca abriu mão daquilo que a gente acreditou, que é foco, entendeu? E levar um calçado com saúde, com diversão para criança, esse foi o nosso foco. Mas Birigui, agora de alguns anos para cá, precisamente de 5, 6 anos para cá, Birigui começou a se desenvolver para outros calçados que não só mais o infantil. Se você for a Birigui hoje, entrando pela Rondon, pela Nelson Calistro, você vai ver pelo menos lá um universo de lojas de fábrica de calçado feminino que se desenvolveu nos últimos 4, 5 anos. Birigui está tornando-se um polo de calçado feminino adulto. E não só na produção, mas também como na comercialização. Eu acredito que os próximos 5 anos, Birigui vai ser uma referência na produção de calçado feminino também. E o esportivo, nós temos algumas empresas em Birigui, pelo menos 2 empresas de porte, já com volume grande de calçado esportivo. Nós temos aí a Tiptoy, que faz o Boots, também tem a a Adron também, são calçados esportivos. Eles estão se especializando no esportivo adulto. Então, Birigui, de certa forma, é positivo, porque nós não estamos colocando os ovos na mesma cesta. Nós temos aí pelo menos um universo de mais de 200 fábricas focadas no infantil,
e também temos algumas fábricas agora no esportivo adulto e já várias fábricas, pelo menos algumas dezenas de fábricas no feminino. Então o Birigui vai se tornar realmente um polo de calçado e não exclusivamente infantil. Divisão ampla. Legal. Joga a pergunta pimenta na mesa aí, cara. Vamos aí, então vamos trazer o papo agora para Araçatuba, né? Carlinhos, você há pouco tempo anunciou que traria para cá um centro de treinamentos e num futuro próximo aí, mas sem uma data definida, uma fábrica, uma unidade produtiva da Clean aqui para Araçatuba também. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses investimentos, por que Araçatuba, né? Você tem unidades aí espalhadas na região toda e até fora da região. O que veio chamar a atenção aqui em Araçatuba para você vir? E assim, em particular, o que vai ser esse tal de centro de treinamento? Qual que é a diferença dele aí? Vamos voltar no início aí. Vamos lá. Nós quebramos um paradigma, na verdade. A Clean foi a empresa pioneira em levar unidades para cidades circunvizinhas. Nós levamos Gabriel Monteiro, nós levamos para Penápolis, enfim. Outras empresas foram levando para outras cidades da região, como Rinópolis, Clementina, Santópolis, Buritama, enfim, várias cidades da região. Mas cidades pequenas que provavelmente davam algum incentivo. Na verdade, não. Esse é o paradigma. Porque, na verdade, os prefeitos sempre muito receptivos à geração de emprego. Mas o município ele não tem poder de dar incentivo. É muito limitado o incentivo para uma indústria do município. Mas, na melhor das hipóteses, uma área barata. Às vezes, um barracão. Sim. Que, na verdade, para uma indústria, um barracão é importante, mas não é tudo. Então, eu acho que o mais importante são as pessoas, entendeu? As pessoas que produzem o calçado, a qualificação das pessoas. Aí eu me perguntava, fui presidente do sindicato, sou vice-presidente atualmente do sindicato, mas por que não Araçatuba? Araçatuba é uma cidade com 200 mil habitantes e as indústrias de Birigui não vai para Araçatuba. Então, é um paradigma. Então, nós colocamos no nosso planejamento estratégico. A próxima unidade que nós abrirmos, nós vamos pensar em Araçatuba. Legal. Araçatuba se desenvolveu nesses últimos anos muito nas questões sociais. Eu acho que teve vários avanços nas questões sociais. Eu acho que você tem que pensar no município onde o comando do município, as pessoas que estão no comando do município, se preocupem com as pessoas. Porque a indústria ela emprega muitas pessoas. Se você não tiver a preocupação com a segurança, a preocupação com a saúde, a preocupação com a educação, é muito difícil você se instalar naquele município, porque você vai trazer muito problema para dentro da empresa também. E houve uma preocupação, eu acho, nesses últimos anos, com esses pontos, educação, saúde, segurança. Claro que eu acho que tem que ser muito feito, não só Araçatuba, mas a nossa região toda tem que avançar nesse sentido. Mas eu acho que a nossa região deu passos largos nesse sentido. Então, Araçatuba se tornou para nós uma referência, entendeu? No sentido de gerar empregos, entendeu? Então, por que Araçatuba? Olha, está apenas 12 quilômetros da nossa matriz. Está no trajeto que nós temos uma unidade também recentemente inaugurada em Três Lagoas, que é uma grande unidade que nós temos lá. Está no nosso trajeto. Então nós temos hoje uma população nessa Araçatuba que eu tenho certeza absoluta que a hora que nós fazermos o centro de treinamento, nós vamos conseguir ter pessoas para trabalhar. Porque em Birigui nós temos uma limitação muito grande de pessoas para se trabalhar. Hoje, por incrível que pareça, nós não temos pessoas para trabalhar mais nas indústrias locais. Birigui recebe mais de 2, 3 mil pessoas por ano, novos habitantes em Birigui, e assim mesmo não é o suficiente para atender a demanda da mão de obra que Birigui precisa. Porque Birigui se desenvolveu no calçado, se desenvolveu no moveleiro, se desenvolveu no metalúrgico e outros segmentos. Então Birigui se tornou um polo realmente industrial e hoje a população de Birigui, nós não temos trabalhador suficiente para as indústrias locais. Então a expansão de Araçatuba, a expansão para Araçatuba é estratégica. A nossa expansão da Clean para 2013, que nós queremos expandir em 10% a empresa, ela está concentrada na cidade de Araçatuba. Essa foi a decisão. Se você tivesse que responder, então, por que Araçatuba? Por uma questão de melhoria na qualidade social da cidade, da vida social. E de infraestrutura, talvez, né, pelo que eu entendi. Primeiro porque é o óbvio. Araçatuba é uma cidade grande, uma cidade que tem pessoas que querem trabalhar, precisa de emprego, óbvio. Mas quando você olha pelos avanços que Araçatuba teve nos últimos anos nas questões sociais, a gente coloca Araçatuba novamente nas nossas discussões. E olhando ainda nesse sentido, eu acho que Araçatuba, esses anos, principalmente esse governo que está aí, a gente percebe que houve um movimento na preocupação de trazer empresas, se preocupar um pouco no desenvolvimento da cidade de Araçatuba. Então, nos procuraram, tiveram assim, uma receptividade muito boa nesse sentido. Então, isso contribui, o empresariado vê com bons olhos isso também, o empreendedor vê com bons olhos isso, entendeu? Eu acho que tem que cuidar dos empresários locais,
mas está aberto para os também empresários de outras cidades, de outras localidades, entendeu? Então eu acho que Araçatuba realmente se abriu para o Brasil. Legal, estamos contentes com a vinda, né, Rodrigo? Exatamente. Com certeza aí Nós vamos desenvolver, falar vai ajudar também a desenvolver ainda mais nossa região. Uma cidade inteira. Com certeza. E para quando? Uma resposta rápida. Para quando a indústria de calçados em Araçatuba? Na verdade, nós iniciamos ainda agora, nas próximas semanas já, toda a adequação do prédio do Mercadão, que está ali na Avenida Arruda Brasil, né? João Arruda Brasil, João Arruda mas ele vai ser Brasil. o centro de treinamentos, né? Nós vamos, inclusive, produzir ali, já parte nós vamos produzir ali, porque você vai treinando as pessoas e, na sequência, já começa a ter uma eficiência. A gente busca uma eficiência dentro da fábrica em torno de 90%. É o número que a gente mede a nossa eficiência. Às vezes as pessoas começam com uma eficiência de 30%, 40%, 50%, 60%, mas já é produção. Ela pode não ter a eficiência desejada por nós, mas as pessoas já começam a produzir calçados, os cabedais. Então a gente vai começar treinando as pessoas, já vai ser contratado pela CLT, é treinamento, mas já são contratações normais já. Efetivas. E essas pessoas já começam a ser treinadas e produzindo. Então, o processo já começa a adequação do prédio agora, já nas próximas semanas. Este ano ainda a gente já começa a fazer as primeiras contratações e o primeiro semestre de 2013 a gente já está instalado aqui. Nós queremos já pelo menos 300 novas vagas aqui em Araçatuba. Oh. Viu? E 2013 com certeza já é uma realidade aqui em Araçatuba. O próximo bloco, Caetano, que nós já estamos aí, você vê como temos boas notícias para trazer aí. É isso aí. No próximo bloco nós vamos falar sobre lojas conceito em São Paulo e abrir um pouco para as perguntas que nós tivemos no Facebook. Exatamente. Então até o próximo bloco.